Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal, acione o sininho e compartilhem a aula para que eu possa democratizar o ensino da geografia. Moçada, nós iremos estudar hoje a geografia temática dos Estados Unidos, abordando alguns aspectos da geopolítica norte-americana. Temos alguns temas de grande relevância que já caíram e poderão cair de novo em concursos de vestibulares e na prova da SpaceX. Fiquem ligados! Vamos começar a nossa aula, o nosso encontro, falando do embargo econômico a Cuba. Embargo econômico este imposto pelo governo norte-americano a partir de 1958, quando então o país era governado pelo ditador Fulgêncio Batista. E naquela época, Cuba já se encontrava em guerra civil. Esse embargo econômico assume dimensões maiores a partir de 1962, quando então Cuba já era governada pelo presidente Fidel Castro. Devemos lembrar que em 1962 ocorreu a chamada crise dos mísseis, que quase culminou com a Terceira Guerra Mundial, quando então o governo norte-americano descobriu que a União Soviética estava instalando mísseis nucleares de médio alcance no território cubano. A aproximação do regime, do governo do presidente Fidel Castro com a União Soviética levou o governo dos Estados Unidos a imporem inúmeras sanções econômicas ao arquipélago cubano, sanções estas que estão em vigor até os dias atuais. No segundo governo do presidente Barack Obama, iniciou-se uma reaproximação dos Estados Unidos com Cuba, inclusive com a reabertura das embaixadas de Cuba nos Estados Unidos e dos Estados Unidos em Cuba. Todavia, com a eleição do presidente Donald Trump, houve um retrocesso nesse processo de reaproximação dos dois governos e Donald Trump impôs mais sanções econômicas ao arquipélago cubano, ao governo cubano. Agora, com a derrota de Trump, devemos esperar um pouco para ver qual será o encaminhamento do presidente democrata Joe Biden, eleito recentemente, nessa questão que envolve as relações entre Cuba e Estados Unidos. Aqui nós temos a geopolítica do governo dos Estados Unidos em relação à Venezuela. Temos aqui uma charge com o presidente Maduro e, logicamente, representando os Estados Unidos, puxando o tapete, ou seja, tentando derrubar o governo do presidente Maduro. Na verdade, o afastamento das relações entre Estados Unidos e a Venezuela vai ocorrer com a eleição do presidente Hugo Chávez
no final da década de 1990. O presidente Chávez encaminhou a Venezuela na direção do que ele chamou de socialismo bolivariano, inclusive promovendo a estatização de setores considerados estratégicos para o governo da Venezuela, inclusive o setor petrolífero e de mineração, com a nacionalização de empresas que atuavam no país. Eu estou me referindo à nacionalização de empresas multinacionais. As medidas adotadas pelo presidente Hugo Chávez desagradaram o governo norte-americano e, a partir desse momento, os Estados Unidos começam a se afastar do regime do presidente Hugo Chávez. Com a morte de Chávez, assume o poder o então vice-presidente Nicolás Maduro, que dá continuidade à política de Hugo Chávez e, sendo assim, o governo norte-americano trabalha dentro do contexto geopolítico internacional para isolar o regime do presidente Nicolás Maduro. Os Estados Unidos, juntamente com os seus principais aliados da União Europeia e outros países do mundo, acabam adotando o embargo econômico aos produtos venezuelanos, principalmente o petróleo, o produto mais importante do país. Vale a pena ressaltar que a Venezuela detém as maiores reservas internacionais de petróleo. E hoje, em função desse embargo econômico imposto pelos Estados Unidos e seus aliados, a Venezuela não consegue exportar boa parte da produção de petróleo e, sendo assim, o país passou a ter profundas dificuldades econômicas, inclusive para poder recuperar, modernizar as suas instalações petrolíferas, as suas refinarias de petróleo, enfim. Em cima disso, desse embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, a Venezuela, e o trabalho realizado pelo governo norte-americano para derrubar o presidente Maduro, a Venezuela entra numa profunda recessão, onde a miséria e o desemprego, juntamente com a inflação, cresceram de forma muito acelerada e o país passou por um processo de empobrecimento bastante intenso nos últimos anos. O regime de Nicolás Maduro tem se mantido graças à ajuda da Rússia, da China e, mais recentemente, do Irã. A Rússia, inclusive, tem alertado o governo dos Estados Unidos de que qualquer ataque à Venezuela teria uma resposta da Rússia, que, inclusive, é o principal fornecedor de armas ao regime venezuelano, e lá também se encontram assessores militares e militares russos treinando as tropas da Venezuela para uma eventual invasão norte-americana. Os Estados Unidos, nos últimos anos, têm realizado manobras militares na região, inclusive na República da Guiana e também na Colômbia, dando indício de que está se preparando para um eventual ataque à Venezuela. Aqui nós temos um outro tema, que é a questão da geopolítica norte-americana em relação ao programa nuclear desenvolvido pelo Irã. Esse programa nuclear já se arrasta por algumas décadas, todavia, nos últimos anos,
ele assumiu uma conotação de grande preocupação na medida em que o Irã conseguiu desenvolver a tecnologia de enriquecimento de urânio que poderia e pode capacitar o país a enriquecer o urânio ao percentual necessário para a produção de armas nucleares. Em razão dessa eminente ameaça do Irã, os Estados Unidos e seus aliados imporam severas sanções econômicas ao país, de forma a forçar o governo de Teherã a assinar um acordo nuclear com as grandes potências nucleares, as grandes potências mundiais. Esse acordo nuclear foi firmado no ano de 2015, quando então os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, Inglaterra, França, China e Rússia, mais a Alemanha, no que ficou conhecido como P5+1, conseguiram levar o governo de Teherã a assinar um acordo nuclear no qual o governo do Irã se comprometia a utilizar a energia nuclear somente para fins pacíficos. Dessa forma, o programa nuclear iraniano seria destinado à geração de energia elétrica para fins medicinais e também para fins comerciais. Com a eleição do presidente Donald Trump, a desconfiança de que o Irã estava descumprindo aquilo que havia sido acordado leva o governo dos Estados Unidos, em 2018, a se retirar do acordo nuclear com o Irã e a impor novas sanções econômicas de forma a estrangular a economia do Irã, forçando o país a cumprir aquilo que havia sido acordado. O governo do Irã, em função da saída dos Estados Unidos do acordo nuclear, voltou a enriquecer o urânio numa proporção de 20% e acredita-se que o país esteja com o objetivo de enriquecer o urânio a um percentual de 90%, o que poderia ser utilizado para a produção de armas nucleares, o que gera uma grande apreensão na região, até mesmo porque o Irã é um inimigo declarado de Israel, é um inimigo declarado dos Estados Unidos e da Inglaterra. O próprio governo de Israel tem firmado de que, se os Estados Unidos não conseguirem conter o avanço do programa nuclear do Irã, Israel será obrigado a atacar as instalações nucleares do país, o que certamente levaria a região a uma guerra cujas proporções a gente não consegue imaginar. Enfim, vamos aguardar para ver os próximos acontecimentos. Aqui nós temos a geopolítica dos Estados Unidos em relação ao Oriente Médio. Essa questão da geopolítica norte-americana em relação ao Oriente Médio não se resume à questão do programa nuclear do Irã. Os Estados Unidos têm fortalecido os seus laços políticos e diplomáticos com países árabes conservadores e têm também, através de acordos firmados com esses países, aumentado a sua capacidade militar na região, até mesmo porque o Irã é considerado uma grande ameaça no Oriente Médio. Os Estados Unidos é um dos principais fornecedores de armas para vários países da região, possui bases militares na região do Golfo Pérsico, de onde parte uma das mais importantes rotas de petróleo do mundo, lembrando que o Oriente Médio detém no seu conjunto as maiores reservas internacionais de petróleo,
o que desperta um grande interesse geopolítico por parte dos Estados Unidos, que é o maior consumidor mundial de petróleo. Dentro desse contexto da geopolítica norte-americana para a região, os Estados Unidos têm costurado, inclusive, acordos de paz entre países árabes e o governo de Israel, de forma a ampliar a base de apoio às ações norte-americanas, dentro do contexto geopolítico, dentro do contexto diplomático, e, com isso, procurar minar a crescente influência do Irã na região. Aqui nós temos a geopolítica norte-americana em relação à China. A China é, na atualidade, considerada a maior ameaça para os interesses políticos, econômicos e militares dos Estados Unidos no mundo, sobretudo no continente asiático. A doutrina militar norte-americana, nos últimos anos, redirecionou o posicionamento de forças e a sua estratégia militar, dando uma ênfase maior à Ásia Oriental, onde exatamente se localiza a China. Ali existem algumas questões de grande importância que preocupam o governo norte-americano. O fato da China estar construindo ilhas artificiais no mar da China Meridional, onde se encontra uma das mais importantes rotas comerciais do mundo, inclusive aumentando a tensão com os países da área, uma vez que algumas dessas ilhas artificiais têm sido construídas nas zonas econômicas exclusivas das Filipinas, por exemplo, do Vietnã, do Brunei, da Malásia, da Indonésia, o que está gerando, de certa forma, um desconforto junto a esses países da região e também promovendo uma corrida armamentista. A China tem aumentado de forma substancial o seu poderio bélico e essa crescente ameaça do expansionismo militar chinês, de certa forma, gera uma grande apreensão ao governo dos Estados Unidos, que tem mantido na região parte das suas forças de persuasão como forma de dar um aviso ao governo chinês de que, caso a China, por exemplo, bloqueie a rota comercial no mar da China Meridional ou ataque qualquer país considerado aliado dos Estados Unidos e que tenha acordo de defesa com os Estados Unidos, seria considerado uma declaração de guerra aos Estados Unidos. Isso envolve também a questão das disputas do Japão com a China, as disputas do Japão, da China com Taiwan, as disputas da China no mar da China Meridional. Isso tudo tem gerado uma crescente tensão na região. E também você tem que levar em consideração outros aspectos de grande importância, como, por exemplo, as questões que envolvem as disputas comerciais entre Estados Unidos e China, que continuam bastante acirradas, gerando também uma grande apreensão no cenário econômico internacional. Aqui nós temos a geopolítica norte-americana para a América do Sul. Essa geopolítica norte-americana para a América do Sul tem também um objetivo específico. Ela foi estabelecida algum tempo atrás
quando então vários países do continente sul-americano passaram a ter governos de esquerda, como foi o caso da Venezuela, com o presidente Hugo Chávez e, posteriormente, o Evo Morales, a Bolívia, o Equador, o Brasil, a Argentina, o Uruguai, enfim. Então, o governo norte-americano desenvolveu uma estratégia geopolítica para minar o crescimento da influência dos partidos de esquerda na América do Sul. Até mesmo porque, na medida em que alguns países considerados de grande importância geopolítica na região passaram a adotar, né, uma política de governo contrária aos interesses dos Estados Unidos, era de se esperar uma reação da Casa Branca dentro desse contexto. Então, por debaixo dos panos, os Estados Unidos, junto às forças conservadoras desses países, conseguiram, de certa forma, desestabilizar alguns desses países, levando ao poder governos conservadores, governos de centro-direita, aliados aos interesses norte-americanos. Só que a Argentina sofreu um revés recente com a eleição do Fernandez. Então, o governo liberal do Macron foi derrotado recentemente nas eleições. A Bolívia, através das eleições diretas, foi reconduzido ao governo o partido do então presidente Evo Morales, que inclusive chegou a viver durante algum período no exílio, e há uma tendência, novamente, de crescimento da influência de partidos de centro-esquerda e de esquerda na América do Sul, o que, logicamente, não atende os interesses dos Estados Unidos, até mesmo porque os Estados Unidos temem esse crescimento da influência chinesa aqui na América do Sul. A China é hoje um dos países que mais investem na América do Sul, e esse crescimento da influência chinesa também é um ponto de preocupação da geopolítica norte-americana para a região. Lembrando que os Estados Unidos, dentro desse contexto, reproduzem nada mais, nada menos aquilo que foi feito no passado, a doutrina Monroe, América para os americanos. Assim foi com também lançamento do projeto da ALCA, lá na década de 1990, quando então os Estados Unidos procuraram desenvolver um bloco econômico motivado pela criação de uma zona de livre comércio, que teria os Estados Unidos na liderança desse bloco econômico. Então, mantendo os países do continente americano na área de influência política, econômica e militar dos Estados Unidos. Aqui nós temos a geopolítica dos Estados Unidos em relação à Rússia. Muito se diz assim que a Guerra Fria acabou em 1989, outros dizem que acabou em 1991, mas, de fato, nem com o desmembramento da antiga União Soviética houve uma aproximação de fato e de direito entre a Rússia e os Estados Unidos. Os dois países têm interesses contraditórios sobre as questões geopolíticas e continuam, podemos assim dizer, mantendo um distanciamento geopolítico dentro de assuntos considerados por esses dois países de grande interesse político, econômico, militar, envolvendo também questões estratégicas. Então, os Estados Unidos, inclusive, imporam juntamente com seus aliados sanções econômicas à Rússia, após o país ter anexado a Península da Crimeia, em 2014, território que até então pertencia à Ucrânia. Os Estados Unidos vêm impondo novas sanções econômicas
à Rússia em função do apoio que o governo russo dá aos movimentos separatistas que existem no leste da Ucrânia. Os Estados Unidos estão do lado oposto da Rússia na guerra civil da Síria. A Rússia, antigo aliado do governo sírio, aliás, a Síria é o mais antigo aliado da Rússia no Oriente Médio, país onde a Rússia, inclusive, possui bases militares, e a Rússia tem apoiado o regime do ditador Bashar al-Assad, contrariando, logicamente, os interesses dos Estados Unidos, seus aliados, e países árabes moderados da região, que querem a deposição, a substituição do governo do presidente Bashar al-Assad. E a Síria mantém-se em guerra civil, guerra esta que vai completar 10 anos em 2021 e que já culminou com a morte de mais de 500 mil pessoas. Existem também outros pontos controversos entre a geopolítica dos Estados Unidos e a geopolítica russa, inclusive na questão da exploração dos recursos naturais da região do Ártico, em relação à questão da Antártida e outros tantos pontos de grande interesse por parte das duas nações, mantendo assim um ambiente de Guerra Fria, mesmo fora daquele mundo bipolarizado que caracterizou o confronto entre o socialismo e o capitalismo. Aqui nós temos a questão norte-americana em relação à Coreia do Norte. Lembrando que os Estados Unidos apoiaram a Coreia do Sul na Guerra da Coreia, na década de 1950, que foi um conflito que culminou com a morte de mais de 1 milhão de pessoas, inclusive consolidando a divisão da Coreia. A Coreia do Norte é um país que possui um programa nuclear em curso e mesmo através das sanções econômicas impostas pela ONU, a Coreia do Norte, as sanções militares impostas pela ONU à Coreia do Norte, o país tem levado adiante o seu programa de produção de armas de destruição em massa. A Coreia do Norte desenvolveu a bomba atômica, a Coreia do Norte está desenvolvendo mísseis balísticos, inclusive com capacidade ou alcance para atingir os Estados Unidos. E dessa forma, os Estados Unidos vêm liderando, juntamente com seus aliados, um embargo econômico muito severo contra a Coreia do Norte, na tentativa de levar o governo do presidente Kim Jong a negociar um acordo que possibilite o desarmamento da Coreia do Norte, pelo menos no que diz respeito às armas de destruição em massa. E também submeter as instalações nucleares da Coreia do Norte à Agência Internacional de Energia Atômica, para que esta possa fiscalizar as instalações e observar, caso a Coreia do Norte firme um acordo nuclear com os Estados Unidos e seus aliados, que o país não está mais levando adiante a produção de armas de destruição em massa. Na verdade, o que tem se observado é que a Coreia do Norte está dando continuidade ao seu programa de produção de armas de destruição em massa, o que gera uma tensão, uma vez que isso constitui uma ameaça para a Coreia do Sul, uma ameaça para o Japão, uma ameaça para os próprios Estados Unidos. E dessa forma, o governo norte-americano vem mantendo uma pressão muito grande sobre o governo norte-coreano, na tentativa de forçá-lo a assinar um acordo que possa reduzir as tensões na Península Coreana e também na Ásia Oriental. Moçada, espero que vocês tenham gostado da aula. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal
e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Canal Geogênio a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!